Fala, seus peixão. Beleza? Beleza, porque o Santos classificou, né? 3.300.000 reais na conta do Santos. O Santos venceu o Botafogo de Ribeirão Preto na Vila Belmiro por 1-0, gol do Messias. Novamente um gol de escanteio com gol de zagueiro, um time que não cria, um time que não faz nada para o centroavante, um time que não tem variação tática, não tem triangulação, um time que joga na base do lançamento, um time horroroso dentro de campo novamente, cara. A gente ganhou um time da Série B. Tá, o Santos não ganha de times da Série A desde a vitória contra o Bragantino no ano passado do Campeonato Brasileiro. Desde lá o Santos não vence times da Série A, tá bom? Bom, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque tem a primeira parte com relação à promoção que foi feita para esse jogo, né? Tivemos apenas um pouco mais de 1.000 e poucas pessoas no jogo para o Santos receber o Botafogo, porque ainda fazia parte da punição que a gente sofreu contra o Corinthians pela invasão do jogo contra o Corinthians no ano passado, da eliminação na Copa do Brasil, naquele 1-0. Mas, enfim, segundo o Santos, né, passou inclusive na Sport TV, segundo o Santos, a resposta da CBF para que o jogo fosse liberado para receber crianças, mulheres e PCDs, né, pessoas com dificuldades, né, de locomoção, foi dada muito rápido e o Santos não teve tempo hábil de fazer a promoção que queria fazer para promover o jogo para que enchesse. Mas o Santos mesmo cobrou ingresso de quem é sócio, né? O Santos mesmo cobrou ingresso até dos associados do clube, porque o Santos tem que pagar uma multa de 50 mil reais por esse jogo. O fato além de tudo isso, deu uma renda de mais ou menos 39 mil reais, tá? Nada, as pessoas que foram são verdadeiras heroínas, tá bom? O problema aqui o Santos alegar esse motivo como falta de tempo hábil, sendo que eu vou falar de uma estratégia, que são os membros das redes sociais, os influenciadores que torcem para o Santos, as contas de rede social, de páginas de Facebook, de Instagram, de Twitter, nós do YouTube, um monte de gente que se comoveu para que o Santos ganhasse mais sócios ano passado e conseguiu mais de 10 mil em pouco tempo. Por que essas pessoas não promoveriam o jogo de graça só para ajudar o clube, para encher o estádio com pessoas ali? Ainda mais se fosse um jogo gratuito em troca de alimento, que seria uma coisa que o Santos faria, que seria um ganha-ganha. O Santos arrecadaria alimentos para doação, o Santos teria dinheiro, obviamente, porque 50 mil reais, gente, para um clube de futebol, ainda mais um clube que ganhou hoje 3.300.000, não é nada. Teria o dinheiro para poder fazer a doação também, ou seja, e ainda encheria o estádio, porque as pessoas que foram no jogo hoje cantaram o tempo inteiro, incentivaram o time o tempo inteiro. Eles só vaiaram na saída do primeiro tempo. O tempo inteiro cantando e ajudando o time. O tempo todo. Então, o Santos, a diretoria do Santos, né? A diretoria do Santos joga contra ela mesma, tá? Dizer essa desculpa de que não teve tempo hábil para fazer é de uma canalice sem tamanho. Até porque o Santos tem rede social, né? E as redes sociais do Santos são grandes. Dá para promover jogo sim. Dá para fazer coisas sim, tá bom? O Santos poderia levar pessoas de escolas públicas da cidade de Santos para o jogo, né, levando convite, dando ingresso para essas pessoas, pedindo em troca de alimento. Um monte de coisa poderia ser feita, um monte. E o Santos optou pela mais ruim de todas, que é cobrar ingresso do sócio, que já paga para não ter que pagar o ingresso. Tá? Mesmo que fosse, o associado entra de graça, né? A mulher do associado, mesmo que o cara seja sócio dele, só ele é sócio. Ele vai, a mulher dele, a namorada, vai com a carteirinha dele e entra no jogo. Qual que é a dificuldade nisso? Cara, sabe, é um reducionismo que mancha a história do clube dia após dia. Parece que as pessoas que estão lá dentro fazem questão de cuspir na história do Santos todo santo dia. É isso que vocês fazem. Vocês são incompetentes, cara. Eu não sei se é incompetência ou má vontade. Eu acho que é uma coisa aliada à outra. Não é possível que não teve tempo hábil para fazer. Com 5 dias dá para fazer alguma coisa, tá? É incompetência. Essa coisa é falada já há bastante tempo já. Já tem mais de uma semana. Dava para ter feito alguma coisa assim. O Santos foi incompetente. A diretoria do Santos foi incompetente de abrir os portões para as pessoas. Incompetente. Não tem outra palavra para definir, tá? Agora com relação ao jogo. Bom, eu sempre fico falando aqui. Não adianta o técnico ficar na beira do campo gritando para o time atacar se ele treina só time retrancado. Porque é justamente isso que a gente vê no jogo.
O Santos joga para jogar na defesa. O Santos se posta bem defensivamente, pode sofrer chutes, porque os jogadores do outro time também driblam, também chutam e tal. Óbvio, mas o Santos se posta bem defensivamente. Só que o Santos construindo o jogo é um... Cara, é um deserto. Depende ou de um passe do Lucas Lima, ou de uma arrancada do Soteldo e de uma finalização do Marcos Leonardo. Sabe quantas finalizações o Marcos Leonardo teve de qualidade hoje, que você pode falar? 3. Uma no primeiro tempo num chute de falta, que ele cobrou a falta e passou a bola, passou um pouco por cima. Outra no segundo tempo, que aí eu falo, ele perdeu o gol porque ele recebeu a bola em condições, num contra-ataque, e chutou muito cedo, acabou chutando errado de esquerda, o goleiro defendeu. Essa aí eu considero um erro mesmo. E a outra, uma bola do lado direito, que ele bate de primeira e o goleiro faz uma boa defesa. Foram 3 chutes. Você acha que um time que não cria para o centroavante vai coroar que centroavante? Não tem, por isso é o Lewandowski ali, cara. Se a bola não chegar, não adianta. O Marcos Leonardo gasta 80% do tempo dele correndo atrás de zagueiro e o restante tentando trombar com o zagueiro para tentar conseguir uma jogada. O Santos só lança. É só lançamento. Todo mundo lança. Não adianta o Tec falar que não é verdade, porque ele treina isso, cara. Não é possível. Todo mundo pega a bola na intermediária e lança pro Marcos Leonardo. Se todo mundo faz isso, é porque o técnico ordena isso. Tá? Não é uma escapatória de um lance. Não é um lance apertado que o cara chuta para frente. Não. O cara domina, olha para frente e lança pro Marcos Leonardo. Para quê? Para que ele escore para alguém que está vindo. O Santos joga muito recuado. E é uma estratégia que eu até entendo. Joga muito recuado, todo mundo baixa lá. São 9 jogadores que abaixam para marcar na frente da área. Beleza. Só que você precisa de velocidade para puxar contra-ataque. E a desculpa que ele deu no jogo contra o Atlético Mineiro é que ele não tinha esses jogadores pro jogo de domingo. Que se tivesse, o Santos teria mais qualidade para escapar, que justamente foram os jogadores que entraram no campo hoje, com o Mendonça e o Soteldo, e isso voltou a não acontecer. Então, o time é mal treinado, o time só é treinado na defesa. Não sofre gols, tá bom, mas futebol se ganha fazendo gol, cara. Eu entendo um time ser mais defensivo, eu não tenho problema com isso. Eu não gosto, eu prefiro um time mais ofensivo, mas eu não tenho problema com o time defensivo. Tem time defensivo que consegue se consagrar. O Brasil foi campeão do mundo com um time defensivo, né? Para explorar as individualidades do Romário e do Bebeto. Eu não tenho problema com isso. Meu problema é um time que, quando vai atacar, não sabe o que fazer com a bola. E isso é o Santos Futebol Clube de hoje do Odair Hellmann. É um time que não sabe o que fazer com a bola quando estava para o ataque. Todo mundo se bota atrás de zagueiro, todo mundo fica perdido no meio de campo, é um monte de buraco dentro de campo. É um time mal treinado. Movimentação é parte do trabalho do técnico. Gente, olha o Pepa assumiu o Cruzeiro há 4 jogos. Vê o jogo, você não assistiu? Veja o jogo de ontem do Cruzeiro contra o Náutico e veja a movimentação do time. Aí você pega o elenco do Cruzeiro, tá bom? Que não tem nada de espetacular. O próprio torcedor do Cruzeiro, que provavelmente vai aparecer alguns aqui, vai concordar comigo. O elenco do Cruzeiro não é melhor que o do Santos, mas você vê os jogadores se movimentando direito porque o técnico foi lá e mexeu no brilho do time. Organizou o time. Trabalho de técnico muda, começa a acontecer. É lógico que tem que dar tempo o treinador trabalhar, é lógico que tem que dar tempo para ele entender os jogadores, mas o trabalho de técnico você vê desde o começo, tá? A gente viu com o Sampaoli. Com um jogo, a gente viu alguma coisa. Foi melhorando ao longo do tempo. Foi um time que foi oscilando, que perdeu alguns jogos bizarros, né, como aquele pro Ituano, mas você via um time em evolução. O que a gente olha pro Odair é não evoluir nada. Não adianta ele evoluir a defesa e falar, agora vamos passar pro ataque. O Santos está preparado para jogar o Campeonato Paulista de 2023. O problema é que o Campeonato Paulista já passou. Se o Santos entrar hoje para disputar o Paulista, acho que o Santos conseguiria passar de fase. Hoje. Só que é um time que tinha que estar com isso hoje, lá em janeiro. A gente está entrando em maio. Daqui 5 meses ele fala, pô, agora a gente arrumou o meio de campo. Beleza, aí tudo certo para a Série B de 2024. Porque organiza o time a cada 5 meses, um setor a cada 5 meses. O time cria pouco, tá? O Dodge é sobrecarregado, muito sobrecarregado porque ele tem que puxar o contra-ataque. Né? Ele tem que pegar a bola na defesa, puxar o contra-ataque. O Lucas Lima não tem a liberdade que a gente tem que dar para ele, para criar. O Santos pode jogar com 2 meias, o Santos pode jogar com 3 zagueiros, o Santos pode ter variação tática. Tem jogadores para criar essa variação tática dentro do time. Só que o técnico não faz isso. É sempre o mesmo esquema, é sempre o 4-3-3 que tem já no Santos. Não adianta você ter 4-3-3, você ter 3 atacantes, teoricamente ser ofensivo, mas o Santos não é.
O Santos é um 4-3-3 retrancado. Então o Santos não joga com pontas, o Santos joga com meias abertos dos lados para defenderem. Se todo mundo joga recuado, você pode ter um meia a mais na construção. Que seja o Miguel, o Lonoia falou sobre isso, né? Que seja o Miguel, que seja outro jogador que dê condições para que a gente crie mais, tenha mais qualidade no toque de bola. Mas o Santos não faz isso. O Odair não faz isso. Não adianta ele gritar, falar que tá nervoso, porque é a mesma coisa. Ele fica nervoso na beira do gramado, pedindo pro time atacar, só que se ele não treina um ataque, não adianta. E todo jogo prova que a gente não treina ataque. Né? Que o time do Santos é destruído ofensivamente. O time é feito para defesa. E para fazer jogar o time na defesa, você tem que treinar muito contra-ataque. Você tem que treinar muita saída de toque rápido. Tem que treinar muito toque rápido para chegar no centroavante o mais rápido possível. E o Santos não faz isso. O Santos não tem triangulação. O Santos são 2 jogadores em cada setor, né? Os 2 da ponta, os 2 da outra ponta. No meio de campo tem um bololô ali, mas não tem aproximação, de triangulação. O que mais chega dos lados para tentar fazer alguma coisa é o Dodi. Às vezes o Lucas. Mas é muito pouco. O Santos triangula muito pouco a bola. É muito ruim de assistir o Santos. Muito ruim, cara. Acordem, façam alguma coisa, tá? Mexe no brilho desse time. Tem jogador de qualidade no time, cara. Um monte de técnico aí daria graças a Deus para trabalhar com esses caras. Se esse mesmo time jogasse com outra camisa, jogaria melhor. Se esse mesmo time estivesse nas mãos do Pepa, lá no Cruzeiro, jogaria melhor. O que está acontecendo nesse ambiente interno que ninguém consegue fazer ninguém jogar? Cara, isso é muito pouco, tá? O Santos classificado, vencendo, a gente está incomodado. Porque é muito pouco, não é só defensivo. É um time que retranca e não cria. Tem time que retranca e cria. Exemplo, Chelsea campeão da Champions League em 2012. Era um time defensivo, todo mundo fala, estacionava o ônibus na frente da defesa e buscava saber contra-atacar. Os Chelsea contra-atacava. Eu não estou comparando a qualidade dos jogadores do Chelsea com os dos jogadores do Santos. Estou falando de estratégia de jogo. Você tem que saber o que você faz quando você está com a bola. O Santos não sabe. Mesmo tendo jogadores que sabem fazer com a bola. Né? É lógico que tem jogador devendo muito, como o Soteldo. O Soteldo tá devendo demais depois que ele voltou. Devendo muito mesmo. Mas eu não vou pegar no pé do cara que ele acabou de voltar de contusão. Ele já virou titular de novo e tem que resolver o problema. Ele tá muito fora do tempo de bola, ele perde muita bola boba. Mas eu acredito que com o passar dos jogos, ele vai voltar à forma e vai conseguir produzir mais. Mas é um time que não tinha o Lucas Lima e passou a ser extremamente dependente dele criar tudo. Ele não pode criar tudo, até porque ele tem 32 para 33 anos. Ele já tá mais velho, gente. Ele não tem na mesma idade de 7 anos atrás. Talvez alguém além dos não tenha percebido. Ele precisa de parceiros para ajudar na criação. O time melhorou razoavelmente do começo do segundo tempo, quando ele tirou o Mendonça, que fez um péssimo primeiro tempo, e colocou o Ângelo. O Ângelo fez a jogada do escanteio, fez uma jogada de linha de fundo também, que acabou sendo afastada para lateral, né? A jogada do gol do escanteio foi feita pelo Ângelo também. Então, assim, tem alguma coisa ali. Precisa ser melhor trabalhado, tá? E tem querer o jogador também. O Marcos está com dificuldade na finalização? Treina. Fica depois do treino, treina a finalização, movimentação. Todo mundo faz isso, cara. Todo mundo tem que fazer. Você quer dar um passo além? Treina. Mesma coisa vale pro Ângelo com relação a chute. É perder o medo de chutar. Não se importar com vaia. A vaia tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro. Entender que críticas são feitas pro bem e pro mal. Pegar as que são feitas pro bem e aprimorar e trabalhar em cima. Vale para todo mundo, cara. Né? Eu quero saber também do Odair quem que o Sandri e o Ivonei assassinaram, que agora eles não podem mais pisar em campo. O Sandri era o melhor jogador do Santos, do time, até se contundir contra a Portuguesa, com aquela cotovelada. Depois ele não pisou mais em campo mesmo estando disponível. Entre o Camacho, o Sandri não entra mais. O Ivonei começou jogando bem, estreou bem, jogando de meio campista, depois você quis colocar ele de ponta, na ponta ele não rendeu, tirou do time e não jogou mais. Nunca mais vai jogar. Sabe, tem que ter momento. O Ivonei tem uma característica que os outros jogadores do time não têm. Ele tem o chute de média distância. Ele chega pisando na área para chutar. Ele é um meia diferente dos que a gente tem no elenco. Você pode jogar com 2 meias, mas não. Quando você bota os 2 meias, você bota um em cada ponta. Sabe, é complicado, cara. Parece que a gente não tem material humano no elenco, mas se você pegar as características de um jogador ou de outro, você tem ali. Você pode usar o Soteldo de segundo atacante para ele jogar dos dois lados, flutuando ali.
né, para criar, para ele não ficar preso de um lado, só buscando cruzamento, para um centroavante baixo, sabe? Quando você joga com 2 meias e 2 atacantes, os 2 meias eles vão abrir para os 2 pontas, porque vão ter liberdade, o segundo atacante vai estar mais perto do gol para finalizar, o centroavante vai ter jogador mais perto para poder fazer a triangulação, mas você não faz isso. Isso está escancarado na frente, sabe? Com 3 zagueiros e 5 meio-campistas, você consegue ter um time que vai se portar melhor defensivamente. Você vai precisar da cobertura dos laterais, sim, mas você pode ter uns laterais com mais propensão ao ataque, que foi o que o Carille fez usando o Lucas Braga de ala. E deu certo. Então, assim, parece que falta vontade. Acho que é o que mais me pega. Vontade. Falta vontade. Há um comodismo em jogar nesse 4-3-3 burro que o Santos joga. Enfim, acho que é isso. Mas, de novo, cara, que diretoria cagona. É impressionante. Haja paciência.